Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um devocional, dando graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, meditando um pouco da poderosa palavra e orando junto, porque sem oração não há poder e nós temos que estar orando uns pelos outros. Não deixe de colocar seus pedidos de oração. Vocês que estão nos acompanhando agora, continua conosco meditando na palavra de Deus. É muito importante. Aqui o incentivo é que venhamos ler a Bíblia diariamente para que possamos estar fortalecidos no Senhor e que naquele grande dia a nossa alma possa reinar ao lado dele. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante. Estamos na lição de número 7, lição que fala sobre a ressurreição e a vida. Jesus revelando que ele é a ressurreição e a vida. Essa lição está maravilhosa. Aconselho a vocês que estão nos escutando a não perder a escola bíblica dominical neste domingo. Este domingo a escola está plena e maravilhosa. Você vai ter um ótimo aprendizado. Não faltem à escola bíblica dominical. É muito importante para o teu crescimento. E junto conosco vamos falar somente de uma palhinha de tudo que vai ser dito lá. E nós fazemos uma leitura diária aqui todas as manhãs, e eu convido vocês para estar meditando na palavra de Deus junto comigo. A leitura diária de hoje, nós vamos fazer duas leituras. A leitura de sexta, que é hoje, e vamos fazer uma pequena leitura de sábado. Então, são dois temas que um está ligado ao outro, e é muito importante que você preste bastante atenção, porque tudo que está escrito vai se cumprir, e nós precisamos acreditar e crer na poderosa palavra de Deus para termos salvação. E a leitura de hoje, sexta-feira, eu convido vocês para meditar. Você que está com um caderninho aí, que está com uma canetinha, eu vou te dar alguns versículos, vocês vão anotar aí. Eu vou fazer apenas a leitura de alguns versículos, mas vocês podem continuar a meditar aí onde você estiver, ou no trabalho, ou em casa, aonde você puder meditar, medite na palavra de Deus. A leitura diária de hoje, sexta-feira, está em 1 Coríntios, capítulo 15 e 42, e temos uma meditação também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Medite nesta mensagem onde você estiver, quando você puder. É muito importante para você entender a sua missão aqui nesta terra. E o versículo para a meditação de amanhã, sábado, se você também quiser ler amanhã, fique à vontade, tá? Amanhã nós não estaremos aqui, mas nós vamos continuar orando pelos pedidos, orando por vocês. Não vamos estar aqui, mas estaremos em oração. Então você vai meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. E Apocalipse 20, do 11 ao 15. É a meditação para você ter um crescimento espiritual, mas não deixa de ir para a escola dominical. Estou aqui somente para incentivar vocês a fazerem a leitura diária e não perder a escola bíblica dominical. Faz um esforço. Eu sei que muitas das vezes o frio não deixa você se levantar da cama, quem sabe o cansaço do dia todo, da semana toda trabalhando, e domingo muitas das vezes não querem acordar para ir à igreja, mas desperta. O Senhor chama você para despertar, porque o dia do Senhor virá. Então nós precisamos estar desperto para poder aprender a palavra do Senhor. Então se desperta, faz um esforço, vai para a casa de Deus, vai para a escola bíblica, que é a faculdade do cristão. Eu convido a vocês a não perderem a escola bíblica. Vamos fazer a leitura para iniciarmos este primeiro tópico, que vai falar sobre os que morreram em Cristo receberão um corpo glorioso. Você quer saber como é esse corpo glorioso que aqueles que morreram em Cristo vai receber? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo
15. E o versículo 42 diz assim: assim também a ressurreição dos mortos semeia o corpo com corrupção, ressuscitará em incorrupção. Você entendeu essa mensagem? Aquele que semeia, aqui está dizendo, semeia-se o corpo com corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, esse corpo aqui que você está vendo, aqui este corpo, ele é corruptível. Ele vai ver a morte, ele vai morrer, ele vai voltar para o pó, mas ele vai ressuscitar incorruptível. Ou seja, tá vendo esse corpo aqui? Ele tem fraquezas. Ele erra muitas das vezes, mas lá no céu, quando o corpo ressuscitar, ele não vai ressuscitar mais com fraqueza, ele vai ressuscitar com poder. Muito bem, este corpo aqui, ele é perecível, mas ele vai ressuscitar incorruptível, em glória. Nós precisamos entender que aqui nesta terra nós não temos poder algum. Ei, você que pensa que tem algum poder em alguma coisa, você que pensa que tem poder, que ora e o milagre acontece, para com isso. Aqui nessa terra nós não temos poder nenhum, autoridade para nada, porque todo poder está nas mãos do Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o nosso Deus que faz milagre. O homem, ele não tem poder nenhum aqui nesta terra. Aquele que pensa, né, ele precisa ler a Bíblia, precisamos estudar que quem faz é Deus, quem opera é Deus. Este corpo aqui, ele é corruptível, ele é cheio de fraqueza, ele é cheio de pecado, mas nós receberemos um corpo em glória. É promessa do nosso Senhor. Este corpo aqui, ele pode falhar, mas o corpo que é o Senhor Jesus, ele vai transformar em glória. Este vai ser incorruptível. Este será um corpo com poder que vem do alto. Então vamos buscar. Onde é que nós buscamos isso? Na palavra de Deus. Medita a palavra de Deus. Aprende do Senhor, né? E neste mesmo tema, lá em 1 Tessalonicense, eu vou ler rapidinho no versículo 4, ou no capítulo 4, e o versículo 13, nos diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicense 4:13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em que Jesus dorme, os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui a palavra de Deus já está falando acerca do que dorme. Aqueles que já partiram com Jesus, eles estão descansando lá no seio de Abraão. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor virá do céu, o Senhor virá do céu com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos ouvirão primeiro, eles ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos ainda aqui vivos, vamos também subir. Não vamos anteceder eles, não. Eles ressuscitarão primeiro, eles verão a Jesus. E aqueles que estão com o Senhor, que dormem em Cristo, preste bem atenção, não são para todos, são para aqueles que guardaram o Evangelho. Está escrito, não é a irmã Jacira que está falando, está escrito, os que dormem no Senhor. Então tem muitos que ainda dormem e não é no Senhor, tá? Então nós precisamos entender isso. O que é dormir do Senhor? É estar com Jesus. É aceitar
Cristo como o caminho, ter fé nele, confiança nele e guardar esta palavra. A palavra do evangelho está escrito, medita lá e você vai entender que é para os que guardam o evangelho, que guardam o que está escrito, as palavras do Senhor, o que o Senhor nos ensina, então para eles. E nós vamos entender o que vai falar lá no dia de sábado. Então, este tema está falando sobre o corpo que será glorioso, será transformado quando o Senhor Jesus voltar. Até aqueles que estão vivos, eles terão também um corpo transformado, assim também como os que estão mortos. O seu corpo que estava ali, olha, aquele corpo perecível ficará lá. Eles vão receber um corpo glorioso. Assim também os que estiverem sobre a terra, na presença do Senhor, receberá um corpo glorioso, um corpo de poder, pois o corpo de fraqueza vai ficar aqui e nós vamos receber um outro corpo para estarmos ao lado do nosso Senhor. Então, leia a palavra de Deus, vamos estudar juntos, vamos orar juntos, para que nós venhamos estar sendo fortalecidos no Senhor. E o tema de sábado, olha só o que vai falar, é muito importante que se fale isto também, porque está escrito, os cristãos, que são cristãos? São aqueles que servem a Cristo, a palavra de Deus que está escrita nos evangelhos, aqueles que ouvem o conselho de Jesus, porque só existe ele, nós só falamos de Jesus, nós não falamos de nenhum outro nome, porque a Bíblia diz que nenhum outro nome há. Não adianta eu estar aqui orando para A, para B, para C, pedindo a tantos nomes para nos abençoar, se só Jesus tem a palavra de salvação. Então, cristão significa aqueles que servem a Cristo. Por isso nós somos chamados de cristão, porque seguimos o evangelho de Jesus Cristo. É muito importante que vocês sigam este evangelho de Jesus. Aprenda com o nosso Senhor Jesus. E no tema de amanhã, sábado, vai falar: os ímpios receberão um corpo inglório para a condenação eterna. Mas vocês querem ver dentro da palavra de Deus? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. E vamos estudar. Está escrito assim. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Está vendo aí o que está escrito? Você pode também depois tornar a ler e ver o que eu estou falando é real. O que eu estou falando vai acontecer. Aqueles que não seguem o evangelho de Jesus, o Senhor tomará vingança. Então muitos dizem, né? Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus vai salvar todo mundo é de Deus. Se fosse assim, a palavra de Deus estaria mentindo. O próprio Senhor que revelou aqui que ele tomaria vingança, ele estaria se arrependendo do que está escrito, do que ele deixou escrito. O próprio Senhor que deixou escrito estaria se arrependendo das suas palavras. E não é assim. Tudo que está escrito vai se cumprir, vai acontecer. E o próprio Deus, ele disse que ele tomará por vingança aqueles que deixaram o caminho do Senhor Jesus e andaram por caminhos tortuosos aqui na terra e não seguiram a lei do Senhor, a lei da palavra de Deus. E a vingança é esta, e todos eles irá para um lugar de fogo, de tormenta. Então, o conselho que nós deixamos é: vem para os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é maravilhoso, o caminho do Senhor é bom. E você, naquele grande dia, vai ter um corpo glorioso.
aprende com o evangelho que está escrito: haverá vingança para os ímpios, aqueles que andam em impiedade e não obedecem à palavra de Deus. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem outros versículos, tem outros capítulos que você aí em casa pode meditar e aprender no Senhor, que estejamos preparados. E até nós, crente, precisamos, cristão que serve a Cristo, precisamos estar nos preparando todos os dias, porque esse dia, esse grande dia do Senhor virá, e esta vingança virá sim para todos aqueles que não obedecem o evangelho. Isso está incluindo a todos, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, estão escritos, mas aqueles que obedecem e que seguem no caminho de Jesus. Então é necessário obedecer o evangelho, é necessário estar no caminho que é Jesus. E para este tema que fala sobre os ímpios, aqueles que andam com impiedade, nós temos Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, mas leia o Apocalipse. Lá é o livro da revelação, e João viu e deixou lá escrito, tá bom? É muito importante que você leia a palavra de Deus em Apocalipse 20 e o versículo do 11 ao 15. Faça uma meditação em casa acerca disso tudo que vai acontecer. Então, os cristãos que temem ao Senhor, o evangelho, que dormem em Cristo ou que estão aqui sobre esta terra fazendo uma missão, levando o evangelho, fazendo a obra do Senhor com alegria, com amor, com disposição, aqueles que se humilham diante do Senhor, porque Ele tem todo o poder. Estes se preparam para ter um corpo glorioso. Mas aqueles que andam dispersos como ovelhas dispersas, ou como aqueles que nunca foram ovelhas, mas que andam dispersos praticando impiedade, infelizmente haverá castigo para esse. Está escrito. E o Senhor deixou escrito para quê, irmã Jacia? Para quê? Para que nós nos despertemos e corramos enquanto há tempo para os pés do Senhor, porque a qualquer momento Jesus virá. Então se arrependa, porque após a morte não poderemos mais nos arrepender. Após a morte só vamos esperar a trombeta tocar. Jesus ressuscitar este corpo aqui, olha, este corpo que é corruptível, este corpo cheio de fraqueza, para nos dar um corpo glorioso. E para aqueles que praticarem piedade só tem um caminho: labareda de fogo, tá? Está escrito, só tem um caminho para esse. Então, não adianta fazermos mais oração, não adianta fazer mais reza, nada, não vai adiantar. Os que estão na terra não vai adiantar, porque aqueles que andaram no caminho da impiedade vai receber o castigo que está escrito na palavra de Deus. Então é importante que você não morra sem antes aceitar a Jesus e o seu evangelho. Fica aí a palavra do Senhor para a sua meditação de hoje. Coloca aí seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, colocando no caderno de oração. Há um pedido especial da nossa irmã Ana Cristina Sena. Ela pede oração pelo seu esposo Rogério. Vamos estar orando pelo pedido. Aqueles que pedem oração estão carentes das orações. Então vamos estar unidos em oração. Aqui nós estamos unidos em oração. Nós não conhecemos, nós não sabemos quem é, mas o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece, nós somos irmãos e um dia nós vamos nos encontrar com os céus. E a Bíblia diz que Jó foi abençoado quando este orou pelos seus amigos. Então vamos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos, mesmo que nós não conhecemos, nós não sabemos quem é, isso não importa, só em você orar. Jesus, visita Rogério, a tua serva, minha irmã Ana Cristina, ela pede oração, ninguém sabe qual é a causa, o problema, mas o Senhor sabe. Deus vai lá e resolve a causa. Então sua oração é muito importante. Vamos orar juntos para que Deus ele possa fazer um milagre na vida de Rogério, um milagre na vida de Ana Cristina. Então vamos estar orando por ela e por todos os demais pedidos. Todos os dias vamos estar orando, porque esta é a nossa missão: ouvir a palavra de Deus, aprender do Senhor, louvar a Ele em gratidão e estarmos juntos em oração. Oremos ao nosso Deus.
Amantíssimo Deus, eterno, bondoso Pai, estamos aqui na tua presença para dizer que tu és bom, Deus maravilhoso. Tu tens um corpo de glória, de poder, Senhor. O Senhor tem promessas grandes e maravilhosas para nossas vidas. As Escrituras falam sobre isso, Pai, e nós estudamos ela porque queremos aprender, Pai, de tantas coisas boas que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Enquanto isso, estamos aqui fazendo a obra, a missão de levar o Evangelho, meu Deus, a toda criatura, meu Deus, pregar, meu Senhor, sem ter vergonha, porque aqueles, meu Deus, a tua palavra diz que aqueles que se vergonhar de ti, Deus eterno, está escrito, o Senhor se envergonhará dele, e naquele grande dia o Senhor falará: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Está escrito, Senhor, que nós não tenhamos vergonha de estarmos pregando o teu evangelho, pregar em tempo, em fora de tempo, meu Deus, a toda criatura, a pessoas que nós pregamos, Senhor, que nós não conhecemos, não podemos ver, Senhor, mas o Senhor vê, o Senhor conhece, meu Deus, por isso estamos aqui, Senhor, para que a tua palavra seja expandida, esse evangelho, ele cresça cada dia mais, Senhor, nos corações daqueles que têm o ouvido sensível, aberto para, meu Deus, eterno, ouvir a tua palavra e deixar semear no seu coração para ter vida longa, para ter vida eterna, Senhor, para ter um corpo glorioso, como é promessa do Senhor, nos dá um corpo glorioso de poder, porque este corpo corruptível vai ficar aqui e um incorruptível o Senhor vai nos dar. Este corpo não vai mais perecer, não vai ter mais doença, não vai ter mais fraqueza, não vai ter mais derrota. Não, Senhor, tudo isso nós temos e encontramos aqui nesta terra, mas lá no céu teremos um corpo incorruptível, não vamos mais sofrer, e por isso buscamos na tua palavra, Senhor, segurança, força, para que neste grande dia, Senhor, que nós tanto esperamos, Pai, possamos ter vida e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento, Pai, nós apresentamos a vida da Ana Cristina e seu esposo Rogério. Deus, visita esta família, derrama graça, derrama poder, unção, se é salvação, Pai, que o teu filho precisa, meu Pai, que a salvação entre no lar da tua filha Ana Cristina e conceda-lhe a vitória. Deus, e todos os demais pedidos de oração, todos os nomes que estão descritos aqui, Pai, que o Senhor Deus possa estar assim, meu Pai, visitando cada causa, seja essa de enfermidade, ó Senhor, seja essa financeira, não sei, Pai, qual é o problema, qual é a situação, angústia, ó Deus, depressão, Deus, esses que estão tentando se matar, Deus, tenha de misericórdia, Senhor, esta jovem, meu Deus, meu Pai, que está enchendo a sua mente com tanto problema, Senhor, e não consegue resolver, e pensa que a última, meu Deus, solução é a morte. Deus, tira isso na mente dela, porque quem coloca, meu Senhor, isto na mente dos jovens, Senhor, é Satanás, porque ele quer, meu Deus, que este jovem, que esta jovem, meu Deus eterno, pereça, ó Deus, no fogo do inferno, e nós sabemos que está escrito, Pai, que aqueles, meu Deus, que se suicidam não herdará o reino dos céus, está escrito, e nós precisamos ouvir a palavra, aprender da palavra, para não praticarmos impiedade. Deus, tira isso da mente deste jovem, desta jovem, meu Deus, e liberta, Pai, faz a obra neste coração, salvando e trazendo para Cristo, para o evangelho, que é evangelho de salvação. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, fica com Deus e segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.